Meu pai está furioso porque minha mãe dormiu com outras pessoas em um casamento aberto que ele queria. Meus pais se casaram quando eram super jovens. Meu pai engravidou minha mãe e seus pais os obrigaram a se casarem. Meu avô conseguiu abrir um negócio para meu pai em uma cidade grande e eles se mudaram para cá logo após meu nascimento. Minha mãe cresceu em uma cidade conservadora do sul, onde foi ensinada a ser uma esposa submissa. E mesmo depois de se mudar para a cidade grande, ela não passou muito tempo socializando. Ela não tinha amigos e nunca saía. Meu pai estava lá apenas para nos sustentar, mas ele estava sempre viajando a negócios e não estava lá como marido para minha mãe ou como pai para mim. Meu pai ganhava muito dinheiro, então nunca nos faltou nada. Crescendo eu me tornei a melhor amiga da minha mãe. A gente conversava sobre tudo. Eu a estimulei a fazer amigos e a encontrar hobbies. Depois de anos pressionando, ela começou a frequentar um parque próximo e fez sua primeira amiga, uma treinadora de ginástica. Incentivada por sua amiga e por mim, ela decidiu entrar na academia. Ela conheceu mais algumas pessoas lá e começou a ter uma boa aparência e vida social. Acho que a nova secretária do meu pai deu a ideia a ele. Ele pediu a minha mãe um casamento aberto há quase um ano. Ele disse a ela que não estava feliz em seu casamento e que ela não estava lhe dando tudo o que ele queria. Minha mãe, que é uma esposa cristã, ficou mortificada e me contou sobre a proposta em lágrimas. Sugeri que ela se divorciasse, mas ela disse que não acreditava nisso e que não seria ela quem acabaria com o casamento. Enquanto meu pai pressionava, eu sabia exatamente onde isso iria acabar se minha mãe concordasse. A amiga dela e eu a convencemos. Minha mãe hesitou no início, mas concordou com a condição de que fossem totalmente transparentes um com o outro. Meu pai era um homem de meia idade com 41 anos com barriga e minha mãe tem 39 e é uma mulher atlética que malha regularmente, e eu sou uma mulher de 22 anos. Não sei como meu pai ficou tão cego ou o que ele pensou que aconteceria. Ajudei minha mãe a criar perfis de namoro online há quase 6 meses, depois de conseguir um número insano de match, escolher entre eles e conversar com eles por meses. Minha mãe começou a sair com algumas pessoas. Receber toda essa atenção deu um grande impulso à sua confiança e ela parece melhor. Meu pai ligou para a secretária dele quase imediatamente. Ele teve muito pouca sorte com outras mulheres. Com sua coisa de transparência, minha mãe conta a ele sobre todos os seus encontros. Algumas semanas atrás meu pai gritou com minha mãe por alguma coisa sem importância. Normalmente minha mãe teria se desculpado, mas com sua nova confiança ela não recuou. Tem sido lutas constantes nas últimas semanas. Meu pai continua começando brigas fazendo comentários sarcásticos sobre as roupas ou a aparência de minha mãe. Ele quase chamou minha mãe de peu, mas se conteve. Acho que finalmente caiu a ficha do casamento aberto. Minha mãe me disse que ele tentou conversar sobre impedir o casamento aberto, mas ela imediatamente recusou. Acho que eles vão se separar. Meu pai nunca esteve lá para nenhuma de nós, mas o pensamento de meus pais se separando ainda parece estranho. Não me sinto mal por meu pai, mas gostaria que ele se esforçasse para cuidar de sua família. Mas estou feliz por minha mãe. Alguns dias depois da minha postagem anterior, meu pai saiu de casa e pediu o divórcio à minha mãe. Meus avós não sabiam de nada disso, mas meu pai contou a eles quando cumpriu o divórcio. Ele também deu a entender a eles que minha mãe o estava traindo. Os dois avós vieram à nossa casa e começaram a repreender minha mãe. Eu mantive capturas de tela de todas as comunicações dos meus pais, e minha mãe mostrou a eles e ficou muito pior depois disso. Os avós começaram a brigar culpando os filhos uns dos outros por tudo isso. Alguns dias depois disso, os velhos amigos da igreja de minha mãe vieram à nossa casa. Quando minha mãe costumava ir à igreja, eles costumavam menosprezá-la por ser de uma cidade pequena. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito atenciosa e sem julgamentos. Então ela discordou da intolerância deles e eles começaram a excluí-la de suas atividades. Depois que ela conheceu seus amigos da academia, minha mãe parou de ir à igreja completamente. Esses amigos da igreja começaram a chamar minha mãe de vagabunda e ela os expulsou. Minha mãe está com um belo corpo agora. Ela tem abdômen e braços bem definidos. Então, junto com todas as coisas normais sendo jogadas nela, meus avós a acusaram de ter um corpo de homem. Sua amiga treinadora tem sido um grande apoio em tudo isso. Ela entrou em contato com o advogado que usou para o divórcio. Acontece que o negócio que meu pai dirige pertence à minha mãe. Foi criado pelo pai da minha mãe em nome dela, então pertence a ela. Eu não sabia disso até agora e assumi que meu pai era o dono. A situação toda é uma grande bagunça agora. Papai está morando em algum hotel e meus avós partiram ontem depois de uma semana de brigas e tentando forçar meus pais a ficarem juntos novamente. Eu sei que há muito mais drama de divórcio por vir, mas espero que tudo se acalme por enquanto. Muita merda aconteceu desde a minha última atualização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos os simpatizantes em minhas postagens anteriores. Escrever esses posts me ajudou a processar as coisas que estão acontecendo, então estou fazendo outro. O advogado da minha mãe recomendado pela amiga Lisa tem sido uma grande ajuda. Ela contou à minha mãe o que vai acontecer e a tranquilizou.
Ela começou a pesquisar as coisas da empresa em preparação para o processo de divórcio e encontramos muitas coisas chocantes. Não sei por que fiquei surpresa com isso, mas meu pai estava tendo casos há muito tempo. Ele usou recursos da empresa para reservar voos e resorts em destinos de férias. Houve recibos de muitas viagens com várias mulheres nos últimos 10 anos. Como ele sempre esteve ausente de nossas vidas, minha mãe não desconfiou de nada, mas não parecia que ele fez qualquer esforço para esconder isso. Ele também usou o e-mail da empresa para falar com sua secretária sobre o caso. Acontece que eles passaram meses se relacionando antes de meu pai pedir à minha mãe um relacionamento aberto. Isso é o que coletamos de seus e-mails. Depois de meses de caso, a secretária não queria continuar sendo amante. Então ela começou a importunar meu pai para se divorciar, mas eles queriam que minha mãe iniciasse isso para que ele pudesse obter uma grande fatia da empresa. A secretária teve a ideia de pedir o relacionamento aberto para minha mãe. Eles esperavam que minha mãe ficasse horrorizada e pedisse o divórcio. Eles foram pegos de surpresa quando minha mãe concordou. Meu pai ficou com ciúmes quando minha mãe começou a fazer com outros caras. Depois de iniciar o divórcio, ele apagou todos os seus e-mails e disse à secretária para fazer isso também. Infelizmente para ele, eles ainda estavam armazenados no servidor de e-mail da empresa. Não vejo meu pai há mais de um mês. Todas as suas comunicações foram feitas por meio de seu advogado. Ele aparentemente quer metade da empresa. Os advogados da minha mãe ainda estão procurando por mais provas, mas eles nos disseram que não esperam que ele consiga muito com as provas que tem. Lisa tem apoiado minha mãe durante tudo isso. Ela também se divorciou porque o marido a traiu. Então ela tem ajudado muito minha mãe.